Olá, pessoal, estamos de volta e hoje a gente vai trabalhar mais dois capítulos, Parnasianismo e Simbolismo, os quais vão completar o conteúdo da prova de vocês. Vocês vão ter como conteúdo para avaliação de sexta-feira Realismo e Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo. Eu escolhi aqui mais uma vez um slide disponível na internet, onde vocês conseguem encontrar facilmente para o caso de vocês quererem fazer a revisão com mais tempo, com mais atenção. Então, eu vou começar com o parnasianismo, trabalhando suas características e principais autores. Em relação ao contexto do parnasianismo, data-se do final da década de 1870 até ali 1881, 1882, quando chega o marco inicial com a obra Fanfarras de Teófilo Dias. Vamos lá, o significado da palavra parnasianismo. Ela vem de Parnassos, que é a morada das musas, segundo a mitologia grega, e tem como ideais aquilo que é antirromântico. Ou seja, enquanto o romantismo trabalhava a subjetividade no trato dos temas, aqui é a objetividade no trato desses temas. E uma outra preocupação do parnasianismo também é o culto à forma. Enquanto que os românticos eles não estavam tão preocupados com o formato do texto, com a disponibilidade dos versos, aqui é uma preocupação total com isso. E os traços que merecem destaque em relação a essa escola é a questão da descrição nítida, a descrição dos objetos, das obras de arte, principalmente do vaso grego, vaso chinês. Há uma visão tradicionalista na forma, ou seja, eles vão priorizar a métrica, a rima e o ritmo. Então, eles vão trabalhar o texto de uma forma em que isso seja muito relevante dentro da leitura. E há o ideal de impessoalidade também, semelhante ao realismo. A característica primordial do parnasianismo é fazer uma arte que se preocupa com a própria arte, ou seja, escrever um texto que fale de outras obras de arte. Por isso a questão do vaso, né? Que eu tenho um poema falando de uma outra esfera artística. Então, a temática principal deles não tem a ver com engajamento social, mas sim com aquilo que é sublime dentro do próprio campo artístico. Em relação às características, a gente pode destacar objetividade, imparcialidade e perfeição formal. Em relação à objetividade, é que há uma negação de sentimentalismo. Os assuntos aqui não são tratados, que são tratados, não se relacionam a nenhum tipo de sentimento, mas sim a coisas, ao objeto. A imparcialidade e a impessoalidade, bom, se eu não vou falar de sentimento, não há presença do eu, né? E a perfeição formal, que é o trato racional, ou seja, trata-se aqui dos fatos, das paisagens, dos objetos, do amor carnal, e a preferência dos textos era pela forma do soneto. Em relação aos principais autores, a gente tem o que é conhecido dentro da literatura como tríade parnasiana, e nela a gente destaca Alberto de Oliveira, que é o poeta dos vasos, que escreve sobre o vaso chinês, vaso grego e outros tipos de vasos que ele adjetiva. O Raimundo de Oliveira, que fala muito das pombas, e o Olavo Bilac, que fala muito do ambiente nacional. Além dessa tríade parnasiana, temos ainda dois escritores que não ganharam tanta notoriedade assim, mas que também fazem parte do contexto, que é a Francisca Júlia e o Vicente Carvalho. Só para vocês entenderem melhor um pouquinho sobre cada autor. O Alberto de Oliveira trabalha com a questão da composição do cenário, do quadro, né? De retratar algo. E é dele a máxima, e essa máxima, aliás, a arte pela arte, ela é muito forte no trabalho dele, porque ele fala muito dos objetos artísticos. Na tentativa de desfazer-se do compromisso com os níveis de existência, ele busca a impessoalidade. E aí ele concentra-se na produção de objetos decorativos, como os vasos, por exemplo. Por isso ele é chamado de poeta dos vasos. A gente percebe no trabalho de Alberto de Oliveira uma fidelidade com as leis métricas, ou seja, uma rigidez com a métrica. O que é a métrica? São o número dos versos, né? Cada verso, por exemplo, possuindo 10 ou 12 sílabas métricas. O fetichismo do objeto e ele é alheio aos problemas nacionais, ou seja, ele não fala sobre problemas porque a sua literatura não é de engajamento. Aqui, por exemplo, eu vou destacar para vocês, ó, a temática decorativa, só para vocês perceberem essas características que foram citadas nessa página, como a fidelidade às métricas, o fetichismo do objeto e a ausência de problemas sociais. Mas agora, retratando a leitura desse texto.
Estranho mimo aquele vaso, vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzídio, entre um leque e o começo de um bordado. Aí você vê que há um destaque aqui para a descrição desses objetos, o vaso, a copa e o paredão. O que que a gente tem ainda aqui? A descrição objetiva, ou seja, ele descreve esse vaso como é que ele é? Ele é perfumado, em rubras flores de um sutil lavrado. Como que é esse paredão? Esse paredão é velho, todo gretado, roto, negro. Como é que são esses áureos relevos? Esses relevos são trabalhados de divas, mãos brilhantes, copos, ou seja, ele vai descrevendo essa temática decorativa com esses objetos ornamentais. Ele faz isso em praticamente todos os seus poemas. Há um trabalho com esquema de rimas, vocês podem ver que o esquema aqui está ABAB, ou seja, o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo verso rima com o quarto. Poderia ser AABB, poderia ser ABBA, mas de forma que todos os versos, todas as estrofes, elas sejam iguais. Se você for olhar que o segundo verso é namorado, rima com lavrado. Então, primeiro verso com o terceiro, A, B, A, B. Doentio, sombrio, é o mesmo esquema de rima. Então, não importa se é ABAB ou ABBA, ABAB, mas contanto que todos os versos, se tiver 10 estrofes, as 10 estrofes têm que ter o mesmo esquema de rima. O que mais que a gente percebe aqui nesse poema? A questão da métrica. Ó, todos os versos são decassílabos. E aí tem a questão da escansão aqui dos versos, a divisão dos versos. O Raimundo Corrêa é o poeta considerado mais sensível porque ele faz combinações semânticas musicais. Ele fala muito das sensações usando a figura sinestesia, mas também, além de ter essas combinações musicais, da sensibilidade, ele tem um tom pessimista, com uma certa influência pré-simbolista, já falando um pouquinho da questão do misticismo, de figuras de símbolos que representam algo, como por exemplo as pombas. Aqui nesse verso que diz assim: raia sanguínea e fresca a madrugada, as pombas. As cabeleiras líquidas ondula, ele refere à missa universal. Os céus de ouro e de púrpura raiados, o anoitecer, e de sanguíneo abutre a rubra, garra viva, o povo. Ou seja, ele faz essa antecipação do simbolismo usando símbolos nos seus textos. O Olavo Bilac é o poeta que exalta o nacionalismo. Ele tem uma certa indiferença em relação aos temas do exercício literário. Uma característica do Olavo Bilac é o verso chave de ouro, que é aquele verso que vem no final da estrofe, como se ela fizesse uma síntese de tudo aquilo que foi dito. É basicamente como em redação a gente chama de detalhismo lá na conclusão, quando você apresenta todos os agentes, as ações, o meio e o fim, e ao final você faz um detalhamento. Então aquele seria em literatura o verso chave de ouro. Um poeta que trabalha o real e a fantasia artística com o sentimento da condição humana sobre uma prisma descritiva. Bom, aqui tem um exemplo de um poema de Olavo Bilac, que é muito conhecido, que se chama Profissão de Fé. E para vocês perceberem a exemplificação desse verso-chave de ouro, eu vou ler só essa última estrofe, quando ele diz assim: assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. É o fechamento de efeito, como se ele estivesse resumindo a poesia a uma deusa chamada forma, que é a serena forma. E esse poema é um poema metalinguístico, porque é um poema que fala sobre a própria arte de escrever. Quando ele diz assim, torce, aprimora, alteia, lima a frase, e enfim, no verso de ouro, engasta a rima, ele está falando sobre o próprio trabalho de fazer a poesia, que é difícil, que exige do autor, que tem que ter criatividade, que deve ser precioso ou preciso igual ao trabalho de um Ourives, e ele vai fazendo toda essa comparação. Aí a gente tem a Francisca Júlia, mas o livro de vocês não traz, e o Vicente de Carvalho também não, então eu vou pular para a próxima escola, que é o simbolismo. Em relação ao simbolismo, o que a gente tem? Basicamente, uma escola que antecipa os movimentos de vanguardas que vão influenciar o modernismo no Brasil, a Semana de Arte Moderna.
Essa escola surge em reação ao positivismo e ao materialismo, enquanto que o parnasianismo representava o pensamento da classe burguesa privilegiada em relação às camadas dirigentes, o simbolismo é um movimento de oposição ao pensamento vigente. O que eles valorizam? O interior humano e os valores transcendentais. Então, eles vão além dessas questões sociais, das questões relacionadas à própria arte, e vão buscar a explicação dos fatos no mundo transcendental, na busca da purificação através da morte, através dos símbolos, e vão tratar de valores transcendentais como o belo, o bem, o verdadeiro, o sagrado. É uma escola que trabalha contra a objetivação do sujeito, objetificação do sujeito, né? Eles vão tratar o sujeito de uma maneira transcendental, pura. Digamos que o simbolismo recebe este nome porque ele faz um resgate do símbolo. Além do significado, ele evoca a imaginação e admite a interpretação. No Brasil, essa escola teve pouca repercussão porque ela não surge nos grandes centros, como Rio e São Paulo, mas ela surge mais para o sul do país e também ganha destaque ali no interior de Minas. As principais características do simbolismo que vocês devem se ater são subjetividade, intuição, espiritualidade, místico, os anseios, estados da alma, religião do verbo, e a questão que é muito notória dentro dos poemas é a musicalidade, porque através da assonância e da literação, o poeta ele consegue ganhar um ritmo, né, produzir ecos e rimas, mesmo internas ou no final de cada verso. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos ventos, vozes veladas dos versos vivos vulcanizados. Ou seja, essa repetição dessa sílaba, ela consegue provocar uma musicalidade que é típica da escola barroca. A sinestesia também, porque dentro dos versos a gente percebe uma mistura de sentidos, de sensações. É um tipo de texto que faz referência àquilo que é vago, misterioso, místico, nebuloso. Vocês não vão encontrar um verso simbolista priorizando a temática social. A poesia é considerada poesia existencial. Um destaque, grande nome da poesia simbolista é o poeta Cruz de Souza, que tem suas obras marcadas pelo preconceito racial. No livro de vocês, sugiro que vocês deem uma lida na pequena biografia que tem ali, que destaca o sofrimento, toda a questão do racismo que ele sofreu, e isso ele leva para o seu trabalho. A questão da dor e sofrimento do negro, sofrimento humano, e ele também joga com sons, como nesse exemplo aqui, vozes veladas, veladoras vozes, volúpios dos violões, vozes veladas, volgam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas bandas vulcanizadas. E está lá no poema Violões que Choram. Uma literação aí presente com a repetição da letra V, por exemplo, nessa estrofe. E as rimas internas. O outro autor é o Alfonso de Guimarães, um poeta que teve pouca variação temática, porque ele escreve praticamente sobre a morte da amada, sobre natureza, arte, religião, amor e misticismo. Então, basicamente, ele não escreve sobre outro assunto que não seja esse. E aí tem alguns exemplos de alguns versos de Alfonso de Guimarães. E é isso, pessoal. Façam a leitura do capítulo. Aguardem qualquer dúvida que venha a surgir. Na quinta-feira a gente esclarece com vocês. Na verdade, quinta-feira eu gostaria de dedicar para a gente trabalhar praticando dos 4 capítulos, né? Os exercícios dos 4 capítulos. Eu só vou voltar a falar de realismo e naturalismo, parnasianismo e simbolismo, caso vocês tenham alguma pergunta a fazer, tenham alguma dúvida, tenha surgido alguma dúvida através da leitura dos capítulos. Então, eu sugiro que para a aula de quinta-feira vocês já venham para a aula, após ter lido esses capítulos, destacado, marcado alguma dúvida que vocês possam ter, porque o nosso tempo é muito curto. Então, eu vou dedicar ao gabarito desses praticandos, que são praticandos de 4 capítulos, e se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente encerra logo em seguida. Por hoje é só, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.